Olá pessoal, eu sou Kias Valasco. Este aqui é a sequência de vídeos de prontidão gramatical. Nós já explicamos o conceito de prontidão gramatical anteriormente e, sem mais delongas, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre outros elementos que são essenciais para se aprender algumas línguas antigas. No vídeo anterior, de número 4, nós falamos sobre classes de palavras, né? As categorias nas quais as palavras que são faladas podem se encaixar, se enquadrar. Falamos também sobre a diferença entre análise morfológica e análise sintática. Análise morfológica da palavra sozinha, da análise sintática, a função da palavra dentro da frase, a relação dela com relação a outras palavras da mesma frase. E, finalmente, falamos também sobre regência verbal, verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, indiretos e transitivos diretos e indiretos. Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre funções sintáticas, vamos ressaltar isso, porque é daí que nós vamos falar a seguir sobre os casos, as línguas de casos. Existem muitas línguas de casos, hoje nós vamos mencionar apenas o grego e o latim, e principalmente esses casos, o caso nominativo, acusativo, dativo, vocativo e genitivo. Tá? Vamos falar um pouquinho também sobre a morfologia, sobre desinência, sobre sufixos, porque finalmente nós precisamos falar sobre declinações. Então esses seriam aí alguns pontos essenciais desse estudo dessas línguas. Bom, com relação às funções sintáticas, nós vamos retomar aqui. Vamos pegar essa frase simples: o cachorro mordeu o homem. Por que eu uso tanto essa frase, né? Tem a ver com o meu professor de grego, Cleómenes Anacleto, que lá em 1994 falava muito essa frase para falar a respeito de casos. Então aqui nessa frase nós temos sujeito, verbo, complemento, como nós dissemos na aula anterior, né? Essa sequência de termos nós chamamos de ordem canônica no português, porque existem outras ordens canônicas em outras línguas. O sujeito em português vem normalmente antes, o verbo normalmente depois do sujeito e o complemento normalmente por último. Tá? Por isso que é chamado de ordem canônica, é o cânon, digamos assim, o clássico, é o padrão da língua portuguesa. Agora, em outras línguas, nem sempre é a mesma coisa. Português é desse jeito, é sujeito, verbo, complemento. Em hebraico já é verbo, sujeito e complemento, é o padrão. Você pode encontrar outras ocorrências diferentes destas, mas de modo geral, esse é o padrão, né? Então, a posição, a função da palavra na frase, a função sintática, se é sujeito, se é verbo, se é complemento, é definida pela posição da palavra na frase quando as línguas utilizam ordens canônicas, no caso do português, tá? Mas existem outras línguas em que isso não acontece, né? Em que a função sintática da palavra é definida não pela ordem da frase, mas sim pela terminação, pelo sufixo, por aquele finalzinho da palavra, que vai indicar se ela é um sujeito, se ela é verbo, se ela é complemento, etc. Tá? Vamos pegar essa frase aqui, por exemplo: o cozinheiro tem uma espada. Então, o sujeito, o cozinheiro, o que aconteceu com ele? O que nós predicamos, o que nós falamos a respeito dele? Que ele tem uma espada, né? Esse é o predicado. Então, em português, a ordem será sempre essa, né? Ou quase sempre essa: sujeito, verbo, complemento. Portanto, o cozinheiro é o sujeito, tem é o verbo, uma espada é o complemento. Agora, se nós vertermos essa frase para o latim, estou falando aqui do latim vulgar, tá? Nós temos quoquus habet glaudium. A terminação us em quoquus é o que indica que essa palavra é sujeito. Se fosse outra terminação diferente, existem várias, nós poderíamos dizer que essa palavra não é sujeito, ela tem uma outra função sintática. Na palavra glaudium, nós temos a terminação que é típica de objeto direto. Portanto, nós sabemos que o caso que está sendo utilizado, glaudium, está declinado no caso acusativo. Ele é objeto direto. Tem
o que? Tem uma espada. Tá? Não tem preposição, objeto direto, portanto, caso acusativo. Então, corpus, terminação de sujeito, glaudium, terminação de objeto direto. Agora, se corpus e glaudium estivessem em outra posição da frase, nós conseguiríamos identificar a função sintática normalmente, né? Porque a função sintática não é definida pela ordem na frase nas línguas de caso. Nas línguas de caso é definida, como nós dissemos, pelo sufixo. Então, se fosse coccus habet glaudium ou coccus glaudium habet, qualquer romano compreenderia perfeitamente, porque a terminação é que indica a função. Mesmo que fosse o contrário, glaudium coccus habet, você saberia que quem tem é o cozinheiro e o que ele tem é a espada, porque uma está sendo utilizado, que indica a função sintática de objeto direto. Tá? Vamos pegar uma outra frase. Agora, hotheos egapesin ton kosmon. Então, sujeito, hotheos. Em português nós diríamos que nós colocaríamos no começo da frase, correto? Deus amou o mundo. Em grego isso pode estar em outra posição, da mesma forma que o latim. Theos é terminação de sujeito, é terminação de nominativo. Sujeito, nominativo. Ton kosmon, terminação em grego de acusativo, de objeto direto, tá? Então, mesmo que essas palavras estivessem em outra ordem, nós poderíamos saber que se trata, qual que é a função sintática dessas palavras. Então, hotheos, ton kosmon, egapesen, ou ton kosmon, egapesen, hotheos, dá na mesma, porque o que indica qual é o sujeito é a terminação. Eu repito muitas vezes, porque é importante você entender que nessas línguas o que importa é a terminação. Tá? Então, quando nós falamos em casos, nós temos em grego o nominativo, que indica a função sintática do sujeito, o acusativo, a função sintática de objeto direto, o dativo, lembra que de dar, quem dar alguma coisa, dar o que a alguém, né? É objeto indireto, tem preposição. O vocativo, lembra-se de vós, ei, fulano, venha cá, então está chamando, é o vocativo, invocando, tá? E o genitivo tem a ver com posse, por exemplo, John's husband, John's wife, tá? A esposa do João, tá? É a relação de posse aí. Pegamos aqui duas sequências, né? Dois exemplos para cada caso. Hotheos agapestin, Deus é amor, o sujeito, né? Ton kosmon egapesen hotheos, Deus amou o quê? O mundo. Então, o que está em negrito é o que é o exemplo para cada um dos casos. Então, objeto direto, que no caso, dos remin semeron, né? Remin, para nós, preposição, então, objeto direto, indireto, portanto, dativo. E o vocativo, né? Abba hopater, hopater é o vocativo de pai, tá? Então, nesse caso, Jesus está chamando o pai, tá? E o genitivo, arche tu evangelium, evangelio, início de quem? Início de quê? Do evangelho, portanto, genitivo, tá? Muito bem, então, agora falando a respeito da forma da palavra, da formação da palavra, nós podemos dizer que a palavra é dividida, normalmente, em português também, porque se deriva do latim, em três partes. O pré-fixo, aquilo que é dito antes da radical, o próprio radical, que traz a ideia central do sentido da palavra,
E o sufixo, quando acontece, ele vem depois. Ele é chamado também de desinência, tá? Então, morfema é a menor unidade de significado da palavra, de sentido da palavra. Portanto, algumas coisas que você vai identificar imediatamente, mesmo que não tenha prefixo ou sufixo. Se eu digo chuv, não importa se eu estou falando de chuva ou de chuveiro. Se eu digo pedra, você já sabe qual o sentido que é. Mesmo que eu diga pedregulho ou apedrejamento, você já sabe a que se refere, porque o radical, ele diz muito, ele traz o sentido. Né? Se você tem ali xenofobia, xeno em grego é o estrangeiro, né? O estranho, o estrangeiro, o que vem de fora. Phobos, da mesma forma que você tem aracnofobia, né? Medo, pavor, aversão a aranhas. Então, a aversão ao estrangeiro. Você não gosta do diferente, não gosta do estrangeiro, tá? E por aí vai. Então, vamos lá. Portanto, a declinação é um processo de alteração da palavra para que você consiga explicitar a função sintática da palavra. Isso vai afetar os substantivos, os adjetivos e os pronomes. Vai afetar quem? Substantivos, adjetivos e pronomes. Você não vai encontrar declinação em outras classes de palavras. Tá? Então, as três declinações do grego koiné, do grego bíblico, são ali de primeira, de segunda e de terceira. Assim como no latim, as mais comuns, mais numerosas são a primeira e a segunda. Normalmente, a primeira declinação é a de feminino. Normalmente, a segunda declinação é a de masculino, tá? Temos alguns exemplos ali. Se nós pegarmos a palavra igreja, eclesia, no nominativo é eclesia, vai ter terminação a. Tá? Se for acusativo, an. Assim como no latim a terminação M indica normalmente o acusativo, no grego o N representa normalmente o acusativo. Então, por isso é que os romanos dizem habemus papam. Habemus papam. Temos o quê? Um pai. Objeto direto, portanto, terminação de acusativo. Tá? O dativo de eclesia, às vezes é importante observar isso, às vezes a terminação é igual. Cocus, coqui, coque, coqui. A terminação no plural de cozinheiro, tanto no nominativo quanto no vocativo, são iguais. Então, às vezes, o sufixo é igual. E você precisa memorizar isso. Tá? E por aí vai, conforme a função da palavra. E recomendações que eu te dou quando você quer se aventurar no aprendizado dessas línguas, né? Tente pensar fora da caixinha. Não adianta você pensar com os mesmos parâmetros de pensamento, de reflexão que você fazia ao pensar a sua língua materna. É preciso ter essa disposição de pensar diferente, porque vai exigir e vai ser necessário. Então prepare-se para isso com antecedência, tá? Use paradigmas, tá? Assim como a gente decora cocos, coque, 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 etc e tal. Pega uma palavra qualquer. Essa palavra é de primeira declinação. Essa é feminina. Vou decorar todinha ela, a declinação todinha dela. Então pegue parâmetros e decore os parâmetros. Porque daí você tem algumas referências. Pô, neutro é sempre assim, declinação de primeiro latim é sempre assim. Estou falando latim porque é o meu estudo, né? Mas se você está estudando grego, pegue uma palavra de segunda declinação do grego, decore todinha ela. Porque os sufixos normalmente são os mesmos para qualquer palavra. Então, por isso que é chamado de paradigma, tá? Repita, memorize. Os romanos diziam que que a repetição é a mãe do estudo. Eles acreditavam nisso e de fato funciona. Até pouco tempo atrás, a memorização não era mal vista, era muito bem vista. Inclusive na igreja. Tinha uma menina veridiana na minha igreja que decorava salmos inteiros e era um prazer muito grande quando ela via e recitava salmos, não importa, pequenos ou grandes, ela repetia. Isso com certeza fez um impacto na vida dela, causou impacto na vida dela,
e assim como o aprendizado de qualquer coisa causa impactos na nossa vida. Memorize, não tenha medo nem vergonha de memorizar as coisas, tá? E reproduza essa tabela. Memorize, memorize, memorize e reproduza, reproduza, reproduza. Tá? Faça vários rascunhos, escreva em vários lugares, porque assim isso vai fixando o conhecimento, tá? Então, recapitulando, hoje nós vimos sobre funções sintáticas, que a função da palavra na frase, né? Os casos mais comuns, principalmente do grego, morfologia, que é a função de cada parte da palavra, e, como consequência disso, as declinações, que é as modificações que você tem na palavra, conforme o gênero da palavra, se é feminino, se é masculino, se é neutro, etc. e tal. Tá bom? Então, persista, persista, não desista, persista, porque com certeza vale e vale muito a pena. E se possível, ensine também. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Para você ensinar alguma coisa, você tem que preparar, você tem que se preparar, tem que repetir, tem que rever, tem que estudar. Então, tendo possibilidade, tendo oportunidade, ensine. Pegue uma pessoa que tenha algum interesse, fala, você quer aprender isso aqui? Eu vou te ensinar, né? E com certeza vai ser um benefício para a pessoa e também para você, tá certo? Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser.